turma! Hoje, na nossa aula de gramática, nós iremos trabalhar a segunda parte sobre o tema verbos. Prestem muita atenção. Mas antes, vamos dar uma revisão sobre o que foi trabalhado no vídeo anterior sobre este tema. O que são os verbos? São as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, um exemplo, Narizinho está pulando. Pulando vem do verbo pular, está indicando a ação que Narizinho está fazendo. A Emília está se sentindo feliz. Sentindo vem do verbo sentir, é o estado em que ela está. Relampejou muito à noite. Relampejou vem do verbo relampejar, vai estar indicando um fenômeno da natureza. Muito bem. Nós também vimos as 3 conjugações verbais. Primeira conjugação, que termina em ar, como os verbos cantar, jogar, saltar. A segunda conjugação, que termina em er ou or, como beber, ler e pôr. E a terceira conjugação, que termina em ir, como dividir, repartir, sorrir. Pois bem, turma, nós também vimos os tempos verbais e os modos. Os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. E os tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Mas hoje nós iremos ver quando esses tempos verbais são empregados nos modos. Mas como, professora? Nós iremos ver quando é que o tempo presente está no modo indicativo, quando é que nós temos a variação do pretérito para pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, quando nós temos a variação de futuro para futuro do presente e futuro do pretérito. Então, turma, prestem muita atenção e vamos olhar agora a tabela onde eu irei mostrar os tempos que tem em cada modo. No modo indicativo, nós temos os tempos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo, nós temos os tempos presente, pretérito imperfeito e futuro. No modo imperativo, nós temos apenas o afirmativo e o negativo. Então, observe, turma, que não é todos os tempos que estão em todos os modos. Ou seja, tem pretérito mais que perfeito no tempo subjuntivo? Não, não tem. Então, vocês têm que se lembrar aonde é que tem o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, aonde é que tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, e aonde é que não tem. Pois bem, vamos então para a explicação de cada tempo desse e para os exemplos, pois só aprendemos através da prática. Muito bem. Os tempos no modo indicativo. O que é o modo indicativo, turma? O modo indicativo é aquele que expressa uma certeza que realmente acontece, é a forma real. Então vamos lá. Nós temos o presente no modo indicativo. Ele vai expressar um fato atual, uma coisa que realmente acontece. Exemplo, eu estudo todos os dias. É uma coisa que acontece constantemente. É uma coisa que não é uma dúvida, não vai acontecer no futuro, é uma coisa que vem acontecendo todos os dias no presente. Nós temos o pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É uma ação ocorrida no passado. É aquela ação que aconteceu no passado e terminou. Aconteceu e lá acabou. Exemplo, Felipe estudou para a prova. Ele já estudou e já terminou de estudar. Ele acabou esta ação. Já o pretérito imperfeito é aquela ação que ocorreu no passado, mas que não foi completamente terminada. O que isso quer dizer? Foi aquela ação que você estava fazendo, que era para ter terminado, mas algo lhe impediu de terminar. Eles estudavam juntos, mas alguma coisa impediu que eles terminassem de estudar. Já o pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Ou seja, são 2 fatos que acontecem basicamente simultaneamente. Exemplo, quando ele chegou, eu já estudara o suficiente. Ou seja, quando vinha acontecendo uma ação, a outra tinha acabado de acontecer. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. Ou seja, quando ele fez a ação de ligar a televisão, já havia acabado o jogo. Então, o pretérito mais que perfeito são 2 ações basicamente simultâneas. Uma que está acontecendo e a outra que acabou de terminar.
O futuro do presente no modo indicativo, turma, ele vai indicar um fato que ocorrerá mais tarde, ou seja, é algo certo que vai ocorrer sem sombra de dúvida. Exemplo, nas férias viajarei. É uma coisa que eu tenho certeza que no futuro vai acontecer. Outro exemplo, estudaremos em uma boa universidade. É uma coisa que eu tenho certeza que no futuro vai acontecer. Então, o futuro do presente, ele vai indicar uma coisa que vai ocorrer no futuro, mas com certeza. Já o futuro do pretérito, ele adverte um fato que você gostaria que ocorresse, mas não aconteceu, que algo impediu. Exemplo, compraria um carro zero se tivesse dinheiro. Nós temos um futuro que poderia acontecer, mas algo no passado impediu. Eu compraria no futuro um carro, porém eu não tenho dinheiro. Eu estudaria agora, se não tivesse com sono. Quer dizer, o meu futuro, ele vai ocorrer algo no passado para impedi-lo. Então, turma, o futuro do presente é algo que eu tenho certeza que vai acontecer no futuro. O futuro do pretérito é algo que eu gostaria que acontecesse, mas não vai acontecer. Já no modo subjuntivo, nós vamos ter possibilidades, hipóteses, vai ser aquela coisa duvidosa, vai ser uma condição. Exemplo, se eu for à festa, eu dançarei. Se. Vai exprimir também dúvida. Talvez eu fale. O desejo. O meu desejo é que eu estude no SESI ainda. É um exemplo. Então, o modo subjuntivo, ele sempre vai te deixar uma dúvida. É uma suposição, uma hipótese, uma possibilidade. No subjuntivo, nós temos o presente, que é aquele que indica o desejo atual, mas uma dúvida que ocorre no momento que se fala. Exemplo, espero que eu caminhe bastante no ano que vem. Espero é uma coisa que pode ou não ocorrer. Outro exemplo, duvido que eu confie nele novamente. É uma coisa que pode ou não ocorrer. No modo subjuntivo presente, é uma coisa que acontece no presente, é um desejo atual que pode ou não acontecer. É conveniente que estudes para o exame. É conveniente, mas pode ou não ocorrer da pessoa estudar. Já no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito, relembrando, o pretérito imperfeito é aquele que inicia, mas não termina. Ele vai indicar uma condição, uma hipótese. E ele sempre tem uma desinência, ou seja, o se. Exemplo, eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto. No verbo sempre vai ter esse SS no final do verbo. Então vocês já vão indicar que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Estudaria no Max se não morasse em Campo Mourão. Se não morasse. Observem que o verbo morasse e o verbo trabalhasse terminasse com SS, terminou com SSE. Por quê? Porque está no modo subjuntivo no tempo pretérito imperfeito. Nós também temos o futuro no modo subjuntivo, que vai indicar uma hipótese futura, ou seja, algo que pode ou não ocorrer no futuro. Exemplo, quando eu estudar, aprenderei mais coisas. Quando isso pode ou não ocorrer. Quando ele me prometer que não me trairá mais, voltarei a confiar nele. Quando fica aquela dúvida, quando ele me prometer, é uma dúvida, não é uma certeza. Já, turma, no modo imperativo, nós temos duas formas, afirmativo e negativo. Lembrando que o imperativo, ele expressa ordens, pedidos ou conselhos. Exemplo, canta tu, canta você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Isso está no afirmativo. Outra observação, no imperativo, o pronome vem depois do verbo, nunca vem na frente. E o primeiro pronome, que é o pronome eu, não aparece. A primeira pessoa do singular não aparece, tá ok, turma? No negativo fica, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Porque nós temos o acréscimo da palavrinha não. Por que esse não? Porque está no negativo.
Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de gramática. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.